Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui para falar de um assunto muito sério. Domingo eu coloquei aqui para perguntarem, né, gente, sobre o que vocês querem que eu fale. Algumas pessoas colocaram depressão e o que mais veio para mim foi o quê? Como lidar com um ente em depressão. Primeiro ponto, respondendo essa pergunta, então aqui vai ser focado para isso, para pessoas que têm algum ente que sofre de depressão. Se você conhece alguém que tem na família uma pessoa que sofre de depressão, esse vídeo é para ela. Vamos lá. Vamos entender primeiro o que leva uma pessoa à depressão. Primeiro ponto. Uma pessoa em depressão, ela se culpa muito. Ela carrega dentro dela uma culpa muito grande. Ela carrega dentro dela, muitas vezes, falhas imaginárias. Às vezes ela nem falhou, mas às vezes ela acha que falhou sim, e ela cria aquela falha. E ao criar aquela falha, ao trazer aquela culpa, ela começa a viver aonde? No foco do passado. Tudo que ela deixou de fazer, tudo que ela deixou de construir, tudo que ela deixou de investir, tudo que ela deixou de aproveitar. Por exemplo, às vezes as pessoas falam assim: ah, mas fulano de tal entrou em depressão depois que o pai morreu. Não. Ali só desencadeou, ali foi um fato que gerou um forte impacto emocional nela, que desencadeou a depressão, mas na verdade ela já vinha se culpando por algo. Porque a depressão não é só uma coisa e te leva à depressão. Não, um único fato te leva à frustração, te leva à tristeza, um único fato não te leva à depressão. A depressão ela vem por um conjunto de fatores acumulado, mal resolvidos e que a pessoa começa a aglomerar dentro dela. Sabe aquela coisa que vem, fica um nó aqui na garganta e a pessoa se obriga a engolir, mas ela não conversa com ninguém, ela não se abre com ninguém e quando acontece algo muito forte, desencadeia uma depressão. Então, para você que é familiar, entenda que foi isso que aconteceu com essa pessoa. E entenda que essa pessoa não é fraca. Entenda que essa pessoa não está com frescura. Entenda que essa pessoa não entrou nessa situação porque ela quer, porque ela deseja. A emoção dela não conseguiu conviver com os fatos e levou ela a isso. Entenda o seguinte, para você que é ente familiar, eu sei que também não é fácil. Por quê? Às vezes a gente vê aquela pessoa tão triste, tão deprimida, e o que acontece? A gente tenta animar, né? Sai daí, fulano. Não, fulano, olha a sua vida, olha isso. Só que entenda, mais uma coisa. Essa pessoa que tá vivendo no passado, como que ela consegue ficar tanto numa cama? Por que é meio-dia, 1 hora e essa pessoa não levanta, não faz nada, sabe por quê? Porque lá no passado aconteceu algo com ela que gerou um forte impacto emocional nela, gerou uma sinapse neural negativa nela. E o nosso cérebro dela, o meu, o seu, de qualquer pessoa, não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, o que acontece? Quando, se eu falar, por exemplo, para você agora, não pensa no elefante rosa. Primeira coisa que, sem dúvida, você pensou foi num elefante cor-de-rosa. Impossível, mas pensou, né? Nem que seja para dizer que é impossível existir um elefante cor-de-rosa, mas você pensou. O seu cérebro não sabe o que é real, o que é imaginário. Ele vai receber comandos e ele vai executar. E ao lembrar do passado, essa pessoa começa a mandar comandos para o cérebro. E o cérebro começa o quê? Executar. Ela começa a lembrar de como ela poderia ter sido mais presente com o pai e com a mãe. E o cérebro começa a trazer aquele sentimento para ela. Ela começa a lembrar de que, poxa, de repente eu fui uma péssima filha. Dia das mães e dos pais eu nunca fui. Então, o cérebro dela começa a gerar sinapses neurais do que ela deixou de fazer. Poxa, eu deveria ter brincado mais com meu filho. O cérebro começa a gerar sinapses neurais como se aquilo estivesse acontecendo hoje. Entende? Ela tá em depressão por um fato que aconteceu lá no passado, mas pro cérebro dela isso tá acontecendo agora. Isso tá acontecendo hoje. E quando você entende isso, você fala: caraca, quer dizer então, por isso que ela não consegue reagir. Por isso que não adianta você dizer: reage, fulano, para com isso. Ei,
Isso aconteceu há 10 anos, isso aconteceu há 20 anos. Ok, mas pro cérebro dela é como se estivesse acontecendo agora, hoje. Por isso que ela tá tão presa, por isso que ela tá tão imobilizada. E aí dentro da família começa a gerar o quê? Um desconforto. Porque um acha que é frescura. O outro começa a achar que a culpa é dele. Não, minha mãe tá assim por minha causa. Não, meu pai tá assim por minha causa. A culpa é minha, eu não ajudei o suficiente, eu não fiz o suficiente. E aí começa a ter briga. Aí viu, fulano? Se você tivesse sido mais presente, se você não tivesse exigido tanto da mãe, se você... E começa a ter intriga dentro da família. Briga. Que começa a gerar no meio da família uma raiva pela situação daquela pessoa. Sua mãe tá assim porque você fez isso. Seu pai tá assim porque você fez aquilo. Gente, isso não ajuda, tá? Quando vocês começam a se degladiar, aquela pessoa que tá em depressão, ela começa a achar que ela tá sendo um estorvo, que ela tá sendo uma pedra de tropeço na família. Entende? Que o passado dela... Para você, para mim é passado, mas para ela é presente, porque ela não tá vivendo o presente, ela tá presa ao passado. Então entende que quando você faz isso, piora, porque o racional dela sabe que ela está no presente, mas o emocional não, o emocional tá lá no passado, e o emocional tá vivendo todo aquele conflito interno e ainda vendo os entes brigando por causa dela, que gera dentro dela uma bola de neve. E a coisa vai piorando. Ok, você entendeu isso? Você entendeu que o foco temporal de uma pessoa em depressão é diferente do meu e do seu? Nós não estamos em depressão, graças a Deus. Porém, uma pessoa que está em depressão, ela precisa de ajuda. Ela precisa que você a ajude. Ei, você é da família dessa pessoa? Ajude ela. De que forma? Primeiro ponto, pare pra ouvir. Escuta essa pessoa. Fulano, você quer conversar? Não, não quero conversar. E olha dentro dos olhos. Larga o celular, larga tudo e fala: quando você quiser conversar, eu tô aqui. Porque eu te amo. Mãe, eu te amo. Quando você precisar de mim, eu vou estar aqui. Pai, eu te amo. Irmão, eu te amo. Filho, eu te amo. E respeita o tempo daquela pessoa. Dê amor, eu sempre digo o seguinte, dê amor, o amor é um dos melhores remédios. Dê amor e tudo vai caminhar. Primeiro ponto, então, escute. Segundo ponto, entenda que ela é diferente de você. Às vezes você é a irmã dessa pessoa e fala, mas Letícia, eu passei pelos mesmos traumas. Mas entenda que a depressão não é um trauma. São diversos traumas acumulados, tem um aglomerado dentro dessa pessoa, tem algo muito pesado dentro dessa pessoa. E por isso que ela vem e reage dessa forma. Ah, mas eu tive a mesma criação, mesmo pai, mesma mãe, comi do mesmo arroz e feijão e não reajo assim. Ei, ela não é igual a você. Aquela pessoa não é igual a você. Se você é forte, parabéns, o mérito é seu. E se ela está em depressão, ela também é forte, porque ela aguentou muitas coisas, só que ela está reagindo de uma outra maneira. Então não cabe a nós julgarmos uma pessoa, mas cabe a nós entender que ela é diferente. E ela está vivendo num tempo do passado. Então o que nós podemos ter? Paciência. Primeiro ponto, escuta. Segundo, entenda que ela é diferente. Terceiro, paciência. Se você quiser acelerar o processo para ela, não vai ajudar em nada. Você vai piorar. Mas se você tiver paciência, se você der apoio e não criticar, apoio mesmo, gente, da pessoa chegar ao ponto de falar assim, eu tô mal, fulano, olhar dentro dos seus olhos com todo amor, sem julgamento, com todo amor e falar, eu quero te ajudar. Vamos comigo no psicólogo? Não, psicólogo é pouco. Não, não é. Psicólogo ajuda. Letícia, você é psicóloga? Não, mas sou master coach. Poderia muito bem falar para você, faça um ciclo. Não, gente, pelo amor de Deus, não faz isso. Se alguém tá em depressão, coach não trata depressão. Coach não trata problemas psicológicos, tá? Se alguém tá em depressão, leva pro psicólogo, leva pro psiquiatra. Eu aconselho, primeiro ponto, psicólogo.
Depois, se o psicólogo achar necessário, ele te encaminha para um psiquiatra, tá? Mas primeiro ponto, psicóloga, a pessoa tá mal. Mostra pra ela que você ama. Mostra pra ela que você está junto com ela. Esse mês de setembro, nós estamos aqui para isso. Se você precisar de ajuda, se você precisar de apoio, por mais que eu não seja psicóloga, eu estou ali para te ouvir. Às vezes você é familiar e você também não tem ninguém para te ouvir. Eu estou ali para te ouvir. Você, na minha igreja, você consegue falar comigo, você consegue, pega uma senha e eu te atendo por ordem de chegada, não cobro nada. E eu te ajudo. Porém, eu não posso tratar, né? Que problema de depressão é com psicólogo. Problema espiritual é com pastor. E assim, sou pastora, né? Sou bispa, master coach e entendo o seguinte, que a esse seu ente querido, o que ele mais precisa é do seu apoio, é do seu amor. Então, nesse setembro amarelo, vamos amar mais. Mas amar de verdade, gente. Entender que aquela pessoa tá naquela situação não porque ela quer, não porque ela é fraca, mas porque ela precisa de você, tá bom? Conto com você. E se quiser um próximo tema, avisa a gente que eu coloco aqui, tá bom? Tchau, tchau.